Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início à audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual PPA do município de São Simão, referente ao período 2026 a 2029. Essa audiência representa um momento fundamental da gestão pública, a escuta e o diálogo com a população. Os conselhos municipais, representantes da sociedade civil e servidores públicos sobre as prioridades e estratégias que irão nortear os investimentos, as ações e as políticas públicas do município pelos próximos 4 anos. O PPA é mais do que uma exigência legal prevista no artigo 165 da Constituição Federal. Ele é uma ferramenta de planejamento que traduz em metas e programas o que a cidade deseja alcançar em áreas como educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, assistência social, meio ambiente, cultura, entre outras. Por isso, a presença e participação dos cidadãos simonenses é essencial para construirmos um plano realista, democrático e que reflita os anseios da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos construir o futuro de São Simão para os próximos 4 anos. Nesse momento, o secretário de Finanças e Orçamento fará uma breve explanação sobre as diretrizes que serão adotadas nessa sessão de audiência pública. Boa noite. Como a doutora Silmara disse, o PPA é uma peça de planejamento prevista na Constituição, mas ela não se limita à questão formal. Toda organização que se preza, né, e a Prefeitura é uma organização, o Poder Público é uma organização grande dentro do município. Hoje nós temos aproximadamente 600 funcionários e um movimento financeiro de quase 100 milhões de reais. Então, para que isso seja efetivo, a alocação dos recursos seja efetiva, é preciso um planejamento muito bem feito, né? Muito bem elaborado. E hoje a gente está aqui para apresentar aquilo que foi desenvolvido pelas secretarias, pelos setores, mostrar para vocês, colher também as informações, as percepções que a população tem em relação àquilo que a cidade precisa ter para os próximos 4 anos. O PPA é sempre feito no primeiro ano da administração, e vale a partir do segundo até o primeiro da próxima gestão. A gente usou algumas ferramentas para poder entender, né, os problemas da cidade. Gostaria que você pudesse passar, Matheus. Não, aqui isso. Slide, pode passar. Não. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o plano de governo do prefeito. Por quê? Quando o prefeito é eleito, junto com ele é eleito também um plano de governo. Todos os candidatos apresentam seus planos de governo e quando tem eleição, o prefeito é eleito, aquele plano é o que vai ser implantado na cidade porque a população decidiu, né? Nós utilizamos várias ferramentas para fazer a elaboração técnica. Utilizamos matriz SWOT, 5W2H, o sistema SMART, para a gente ver os problemas, né? As metas para a gente quantificar. Também utilizamos uma coleta de informações, a gente lançou um questionário, que ficou disponível na internet por cerca de um mês. Foram 170 participações, aproximadamente, onde as pessoas puderam, né, os cidadãos puderam se manifestar, né? E nós temos o IEGM, que é o Índice de Efetividade Geral do município, que é um índice criado pelo Tribunal de Contas para medir a efetividade, né, as entregas que o poder público está fazendo ao município. E também as ODS. O que é isso? ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU, né? Todos os países aderiram, o Brasil também é signatário, então o governo federal tem que fazer a parte dele, o estadual também e os municípios também têm que fazer. São 17 ODS,
que a gente tem que cumprir até 2030, né? Buscar cumprir, né? Não são coisas simples, são desafios bem desafiadores, né? Por assim dizer. Então a gente se baseou nesses pilares para a gente desenvolver o PPA. Então hoje a gente está apresentando inicialmente os programas que foram feitos, né, pelas secretarias. Agora a gente vai passar aqui hoje para colher mais informações junto à população, junto a vocês, né? E com isso terminar de fazer os programas, projetos e ações. E a partir disso a gente vai ver o que tem de orçamento, porque nem tudo cabe no orçamento, né? Não tem recurso para tudo. E após fazer isso a gente filtra e faz o PPA e a gente traz para vocês como ele vai ficar consolidado numa segunda audiência mais ao final do mês ou início de agosto. Então é isso, vou voltar a palavra para a doutora Simara, que vai continuar. Bom, a sessão vai ser conduzida a partir das secretarias, tá? E teremos início pelo gabinete. Então, eu vou pedir para o pessoal técnico colocar aí a questão do gabinete para vocês na tela. Será uma breve explanação de cada um, tá? Só um minutinho para eu... Bom, então o primeiro âmbito de investimentos do município é o gabinete do prefeito. O que compõe o gabinete do prefeito hoje? Chefia de planejamento, chefia de gabinete, chefia de negócios jurídicos. Dentro do gabinete, nós temos ainda a controladoria interna, a guarda municipal, a defesa civil e a supervisão de trânsito, além da supervisão de planejamento e 2 assessores. Então, nessa concepção, né, de ambiente institucional, o gabinete ele tem programas, ele tem projetos e ele tem metas a serem desenvolvidos em coparticipação com as secretarias do município, respeitando a área de atuação de cada componente que faz parte dessa estrutura, tá? Então, os objetivos estratégicos do gabinete é a execução plena das funções de controle. E o primeiro âmbito dessa atuação é através da controladoria interna. Então, esses dispositivos que eu estou passando para vocês agora foram discriminados pelo controle interno do município. Então, qual é o objetivo estratégico dele dentro da estrutura do gabinete? Controle interno de todos os atos, ações, programas executados pela administração pública municipal. As metas, contratação de 3 profissionais para auditoria, ouvidoria e corregedoria. Lógico que essas metas elas vão ser quantificadas durante os 4 anos e elas dependem de orçamento do município, tá? Então, esse é o ideal a ser alcançado, mas isso ainda para uma próxima audiência pública será quantificado. Então, vão ser apresentados valores correspondentes a cada um desses projetos, programas e assim sucessivamente. Ele colocou também capacitação anual para 100% da equipe, aquisição de 3 estações de trabalho e reforma de uma sala para a controladoria interna de 30 metros, que é o que o Tribunal de Contas exige atualmente, com sigilo, né, e um espaço reservado. E quais são os principais problemas identificados pelo controle interno que tem que ser supridos por esse planejamento, através das diretrizes desse planejamento para 4 anos. Falta de pessoal, falta de qualificação técnica, infraestrutura física e tecnologias ainda deficientes. Depois a gente vai para a defesa civil. Quais são as diretrizes da defesa civil para os próximos 4 anos? Mapear 100% das áreas de risco até o primeiro ano, 10 campanhas anuais de prevenção de risco em diversas áreas temáticas pertinentes à defesa civil, capacitação de 30 agentes comunitários em 4 anos, simulados semestrais em escolas e bairros, e o mapeamento, capacitação, campanhas e infraestrutura, que dependem de investimentos que vão ser quantificados aí com a Secretaria de Orçamento e Finanças na próxima semana.
A Guarda Civil, né, que nós chamamos de GCM, Guarda Civil Municipal. As metas, reduzir crimes em 20%, porque eles trabalham em coparceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do município. Aumentar o efetivo em 15%, 12 campanhas anuais de conscientização, capacitar 100% do efetivo, reforço do efetivo, compra de equipamentos e integração comunitária. Então, dentro dessas diretrizes, nós temos todo um planejamento com metas e tudo mais, que vai ficar disponível para a população no site oficial do município, tá? Inclusive com valores a partir da próxima semana. O trânsito, né? A supervisão de trânsito. Quais são os eixos de atuação? Redução de acidentes, melhoria na fluidez do serviço público prestado, conforto e qualidade de vida para a população, né? O objetivo é promover segurança e mobilidade urbana com educação e fiscalização, e as ações, campanhas educativas, fiscalização, ciclovias, iluminação e sinalização. Porque é impossível se pensar num trânsito seguro sem se pensar em infraestrutura. Por isso, também, aí o planejamento do trânsito terá que ser estudado junto com a Secretaria de Obras e Serviços e com a Secretaria de Orçamento e Finanças. Assessoria de gabinete, o objetivo é dar suporte direto às ações do Executivo Municipal e as ações previstas para o período de 2026 a 2029 foca mais o fortalecimento da comunicação institucional, o apoio à gestão estratégica do governo, monitoramento de demandas e encaminhamentos administrativos. Agora, vamos iniciar um processo de São Simão sem papel, né? Tanto no âmbito interno quanto externo, melhoria no atendimento do cidadão e nos fluxos internos de informação. Aí nós vamos para a chefia de negócios jurídicos. Eu vou convidar o Dr. Plínio, que é o chefe de negócios jurídicos, para explanar um pouquinho sobre o planejamento que ele fez para os 4 anos. Boa noite. Bom, o objetivo geral do negócios jurídicos, conforme determinado pela lei orgânica, é assegurar os princípios constitucionais, ou seja, o interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade desse princípio. Mas que a gente também volte à administração pública com olhar para aquilo que necessita o cidadão, o munícipe, e melhorar o serviço e fazer essa interface juntamente daquilo que exige o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a própria Controladoria Interna com as demais secretarias. E o que a Controladoria Interna pretende, a gente também pretende dentro do negócio jurídico, é implementar pelo menos a ouvidoria municipal, para que através daquilo que o cidadão pensa do serviço público, melhore para todo mundo. E também modernizar a máquina administrativa. A máquina administrativa nossa está praticamente sucateada. E o pessoal, nós precisamos capacitar o servidor público e também otimizar o serviço público, e de forma para que corresponda melhor o interesse total da população. É isso. Bom, agora nós vamos para a chefia de planejamento, que o sistema de planejamento interno dentro do município de São Simão, da Prefeitura Municipal, ele teve início na gestão anterior. Já houveram alguns passos significativos, inclusive com a criação do primeiro formato de planejamento pela reforma administrativa de 2022. E nós ampliamos essa participação do planejamento, porque hoje isso é uma demanda cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo aí aos dispositivos constitucionais. Dentro dessas atribuições, vem o acompanhamento do PPA, da LDO e da LOA. Nesse caso, nós não temos ainda uma atualização, mas uma implementação do plano diretor e de normas urbanísticas, né? E a coordenação do planejamento territorial, obras públicas e participação popular nas diversas políticas públicas do município. Aqui são alguns projetos, né? O Planeja São Simão,
que é em torno da participação popular, da integração, mais ainda da integração entre as secretarias, porque o planejamento era feito de uma forma centralizada, e hoje, sob a orientação do secretário de Finanças e Orçamento, esse planejamento está sendo feito de uma forma integrada e muito participativa, através de diversas reuniões aí com secretários, secretários adjuntos, assessores, para que a gente tenha um planejamento realista para os próximos 4 anos. E o planejamento faz parte, né, institucionalmente, desse processo de integração e articulação entre as secretarias, tanto na fase de planejamento, quanto na fase de execução, quanto na fase de prestação de contas à população e aos órgãos de controle externos das metas alcançadas e não alcançadas durante os 4 anos previstos. O segundo projeto é o Cidade Legal, que vem de encontro a essa premissa e obrigatoriedade do planejamento estar presente na normatização do uso do solo. Então, empreendimentos na cidade, né, novos condomínios e tudo mais, questões que envolvem habitação, código de obras, zoneamento urbano e legislação ambiental, também terá a coparticipação do planejamento. Cidade inteligente, que fomenta a produtividade e tecnologia. Esse processo já se iniciou, também, de certa forma, direcionado, orientado pela Secretaria de Orçamento e Finanças, dentro do orçamento do município. Então, está sendo executado de forma paulatina e nós estamos participando dessa coordenação simultânea e progressiva da tecnologia no município. A valorização do patrimônio é uma outra obrigação que o município tem e que está dentro das atribuições do planejamento, que é o mapeamento e proteção dos bens históricos e culturais no município, que será feito em conjunto, né, com as secretarias de Turismo, Desenvolvimento Social e Cultura. Vetores do Futuro, que é estímulo ao desenvolvimento econômico, turismo e atração de investimentos, também é um projeto que vai ser desenvolvido com essa parceria, inclusive com a educação, porque tem uma esfera desse projeto que já é desenvolvido dentro das escolas do município, tá? Qual que é o objetivo do planejamento? Quando a gente fala em planejamento de uma cidade, ele envolve diversos aspectos, inclusive técnicos, e isso tem que partir das secretarias envolvidas. Então, quem está hoje no planejamento, na equipe de planejamento da prefeitura, não tem conhecimento técnico específico de cada secretaria. Então, cada secretário fez o seu planejamento e o papel da equipe de planejamento, que é composta por diversos, não só por mim, né, mas por diversos outros servidores do município, é acompanhar esse processo, articular as secretarias, tomar ciência do que vai ser feito, zelar pela, como que eu vou dizer assim, pela prevenção, né, dos riscos e principalmente pelo controle orçamentário e financeiro. Por isso, a Secretaria de Orçamento e Finanças conduzindo todo esse processo, tá? Então, os resultados esperados aí é uma maior organização do território do município, inclusive na questão legislativa, integração entre o desenvolvimento econômico e ambiental, porque o GAEMA está acompanhando todo esse processo, nós temos a agência reguladora acompanhando todo esse processo e a sociedade civil através dos conselhos. A valorização da identidade local e do patrimônio, a participação popular fortalecida e a base técnica sólida para a execução de políticas públicas. Então, por isso, o investimento em capacitação de pessoal, para atender as demandas do tribunal, da Câmara Municipal como órgão de controle externo, né? Para que a população fique segura que aquilo que está sendo realizado dentro da Prefeitura Municipal está sendo realizado por pessoas que têm conhecimento técnico para isso, e para que haja transparência em todos os atos que forem realizados, interna corporis e externa corporis. Então, o papel do planejamento é trazer transparência para todos os atos em primeiro lugar. Eu vou falar da Procuradoria, tá? Porque ela também está dentro do gabinete. Então, hoje, os principais investimentos previstos pelo procurador do município é a manutenção do sistema jurídico de gerenciamento de processos, que hoje ele já opera, juntamente com as auxiliares. Contratação de serviços especializados, no caso de perícias e tudo mais que houver necessidade.
serviço de recorte de publicações oficiais, que ele também hoje consulta, pagamento de despesas judiciais e de emolumentos cartorários, pagamento de requisições de pequeno valor RPV, que aí em coparceria, né, obviamente com a Secretaria de Orçamento e Finanças, com uma meta de quitação desses RPVs, né, que são as requisições de pequeno valor, em atendimento às premissas legais pertinentes. Agora eu vou passar a palavra para o César. Você quer vir aqui ou você quer falar daí? Vê se... Puxa aí. Você achar mais fácil. Ei. Isso. César é secretário de Administração e Recursos Humanos do município. O Fábio Marco Antônio, né, vai acompanhá-lo nessa explanação. Boa noite a todos. Dentro do que estabelece, né, as diretrizes e obrigações da Secretaria de Administração, ficou traçado alguns objetivos, dentre eles a implantação de um sistema digital para que nos desse mais segurança administrativa, jurídica, mais transparência dentro de um sistema de encontro com o que acontece nas demais cidades da região, que é a cidade sem papel, né? Uma administração totalmente digital, com os processos de acesso totalmente integrado. A capacitação dos servidores, que vem de encontro com tudo que já foi falado pelo Dr. Plínio, pela doutora Silmara, que inclusive já é um processo que já está em andamento. Nós, desde o início do ano, já fizemos vários cursos de capacitação em todas as secretarias, como da mesma forma o sistema de digitalização também, que já está sendo implementado. A implantação do ponto facial, para que nos dê uma segurança junto aos colaboradores do município e de encontro com alguns apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas, para que se tivesse mais transparência, para que a prefeitura, juntamente com os seus colaboradores, tivessem toda uma segurança, né, nos pagamentos de horas, e para que se evite uma série de situações aí desnecessárias, né? A contratação de consultorias para gestão estratégica, que vem de encontro também com uma administração mais moderna, mais capacitada. Modernização de equipamentos eletrônicos, que isso é um trabalho contínuo que tem que ser feito, né? E a gente encontra hoje uma grande dificuldade em dar condições legais para que todos os colaboradores possam trabalhar, porque alguns equipamentos se encontram em situação um pouco delicada. Então, nós estamos fazendo todo um levantamento, um trabalho junto com a Secretaria de Finanças, para que se modernize todos os setores, dando melhor condição para que todos os servidores possam trabalhar de forma mais tranquila. Convocar servidores concursados, que também vem de encontro com o planejamento de finanças, né, para que a gente possa estruturar ainda mais as demandas dos diversos setores. Aquisição de veículos para o setor de fiscalização, que hoje nós temos uma certa carência com isso, né, porque o município é um pouco carente de veículos para que se atenda a todas as demandas do setor. Contratação de uma empresa de medicina do trabalho, que é do SESMIT, porque hoje também, de encontro com o E-Social, o município tem que fazer todo um planejamento de medicina do trabalho para que dê o respaldo necessário aos funcionários e norteando as diretrizes da administração, para que se possa estabelecer o que cada servidor tem de direito. Reforma do prédio público municipal, que hoje é onde está sediada a prefeitura, que também são algumas ações que já estão sendo tomadas, e a gente pretende que até, né, o final do mandato que se estenda toda essa reforma.
Realização de higienização periódica de prédios e equipamentos, que também é uma ação que não se faz e se é tão necessária para que o servidor tenha total condição de trabalhar e de dar o seu melhor no dia a dia. Então, eu acho que é isso que a Secretaria de Administração tem a apresentar. Aí, Silmara, próxima secretaria. Assistência Social. Nós vamos passar para a Carol aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Carolina, eu sou secretária adjunta de Assistência Social. Atualmente, aqui nesse ato, eu respondo pela irmã Márcia Brito, que não pôde estar presente. Na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social hoje, né, temos algumas ações aí previstas, tanto de manutenção do que já está em andamento, mas também algumas propostas de inovação. Um primeiro eixo que a gente colocou ali é vigilância socioassistencial, oferta social e institucional, qualificação de gestão, né? Essa ação aí, ela busca, então, uma maior articulação com as áreas da saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico para a população. Pode passar, Matheus, obrigada. Ah, não. Acho que ele não colocou. Temos algumas... Volta lá na das... Isso. Temos mais algumas ações aqui de propostas, né? Como meta, né? No serviço de convivência para adolescentes, hoje a gente tem o projeto IP no município, né? A gente gostaria muito de aumentar o número de vagas, de 50 que nós temos hoje para 65. Além disso, uma proposta também que nós trouxemos, que vai de encontro também com a Secretaria de Finanças e Orçamento, né? Um aumento dessa bolsa que eles recebem hoje, né? Uma bolsa auxílio, os adolescentes que participam, de R$ 150 para R$ 165. Dos serviços de convivência para idosos, né? A gente tem hoje no município, mas nós não temos um espaço físico para adequá-los, né? Atualmente, nós utilizamos 2 espaços públicos comunitários. Então, uma das propostas vem de encontro com o plano de governo do prefeito, doutor Isaías, né, e do vice, do Adalto, seria, então, a implementação da melhoridade ali no centro. Tá? Tanto a reforma como a implantação desse recurso, a reforma e a reestruturação desse serviço. Deixa eu ver aqui. Atenção. Para as pessoas que vivem hoje, as famílias que vivem hoje em situação de alto risco no município, né, as famílias que vivem violações e violências, né, no município, a gente gostaria muito também, uma das propostas é aumentar a cobertura, né, dessa proteção social hoje no município, que nós temos atualmente só o CRAS, né, como unidade acolhedora dessas demandas. Então, a implantação de uma unidade específica para o atendimento dessas famílias. E, além disso, educação permanente, que vem de encontro com o que o César também trouxe, né, a capacitação da equipe e trabalho mais articulado com as outras secretarias. Acho que é isso. Obrigada. Bom, a próxima secretaria agora a falar é a Secretaria de Cultura. A Vânia Monteiro, secretária, e o Vitor Hugo, secretário adjunto, que vão conduzir essa explanação. Tá funcionando. Ah, tá. Obrigado. Vou falar um pouco da Secretaria de Cultura, né? Então, nossos programas, ou seja, nossos eixos temáticos. Dentro de cada eixo temático vai gravitar uma ação. Então, aqui o primeiro eixo é a cultura acessível. O que é a cultura acessível? A cultura acessível é a descentralização cultural. Ou seja, nós faremos realização de atividades culturais nos bairros, tipo atividades de hip hop, batalha do beco, capoeira, música. Nós teremos também promoção de artes visuais nos bairros, realização de sessões de contação de histórias em espaços públicos e comunitários, apoio com livros para os pontos de biblioteca comunitária, que nós temos algumas, nós tínhamos no município algumas e infelizmente elas foram vandalizadas.
Nós teremos também exibição de cinema ao ar livre, em parceria com instituições e cineclubes locais. O segundo programa, né, o segundo eixo temático proposto pela Secretaria de Cultura é a conservação do patrimônio histórico municipal. E aqui ele vai de encontro com a Lei de Políticas Municipais do município de São Simão, que ela foi promulgada no ano de 2024, né, o ano passado. Então, qual é a meta? A ação é o inventário de bens culturais do município, a restauração da Casa da Cultura Marcelo Grasma, né, que já estamos aí com um projeto de restauração pronto, com a primeira etapa do projeto feito, que é a planilha orçamentária. Depois nós temos a política de preservação das fachadas das casas históricas, que a gente precisa fazer um trabalho, um estudo técnico para ver, às vezes, um incentivo fiscal para as pessoas que adquirem essas casas, que são históricas aqui no município, para que nós mantenhamos essa memória histórica e essa memória arquitetônica da cidade. Nós temos também manutenção dos equipamentos culturais, ou seja, nossos museus, o Teatro Carlos Gomes, principalmente, que nós temos a questão ali de estar numa zona de tombamento, né, que é o perímetro da Casa da Cultura. O programa 3, ele é de formação e capacitação cultural, ou seja, aqui a ideia é de propor oficinas de música, teatro, dança, audiovisual, em parceria com escolas ou organizações da sociedade civil. Uma outra ideia é a criação da banda municipal com formação musical gratuita para participantes de 8 a 18 anos. Esse é um projeto que nós também já viemos dialogando com algumas pessoas, já conversamos com o deputado, né, já conversamos com o maestro, porque nós temos um arsenal de instrumentos musicais, porém que são instrumentos que nunca foram utilizados, instrumentos novos que estão aptos à utilização. O quinto programa, né, o quinto eixo temático, é a valorização das tradições e eventos culturais. E aqui, quais são as ações presentes? Organização e apoio do Carnaval de Rua, né, que é nosso carnaval tradicional. A realização, no caso, a implementação e a sedimentação no carnaval, no calendário municipal da Festa Junina. A realização da Semana Cultural Marcelo Grasma, que é um projeto que já é previsto dentro do calendário oficial através de lei. A realização também do Festival Simonense da Canção, então manter esse festival, né, e com o tempo ir adequando e melhorando as apresentações e tudo que for possível para melhorar o festival. Também a criação de uma programação especial para o aniversário da cidade, enfim, com show, manter os desfiles cívicos e trazer de fora as bandas para que pudessem se apresentar aqui. Realização do Natal de Luz, então propor uma decoração aí em parceria com o turismo e o desenvolvimento econômico para trazer uma decoração para a nossa cidade, tal como a gente vê em outras cidades circunjacentes. A realização de um concurso internacional de trovas. Isso aqui é um projeto que é do seu Talma Tavares, então eu acho importante citá-lo, porque ele sempre almejou implementar esse programa, esse concurso em São Simão. Então, é um concurso que projeta a cidade no nível literário, tanto nacional quanto internacional. E quando eu digo internacional, porque a gente consegue viabilizar isso pelas redes sociais, pela internet, e os concursos literários hoje são facilmente, a gente consegue se inscrever assim, pelas próprias redes. Também sedimentar o Novembro Negro e não focar apenas na semana de conscientização, né? Então, aqui é uma política de conscientização acerca da temática envolvendo a ancestralidade negra. A nona ação seria o Festival Simonense de Teatro, né, que é reestruturar esse festival que já houve aí no passado de São Simão, aproveitando-se dos equipamentos culturais que nós temos, tal como o Teatro Municipal. E eu finalizo aqui. Você quer complementar? A Carol vai complementar a fala dela, tá? A respeito do planejamento da assistência social. E logo em seguida, a explanação é da secretária de Educação. Alô? Desculpa, gente. A respeito dos benefícios eventuais da assistência social, né, que é aquela com distribuição gratuita, então uma proposta também que nós temos da Secretaria de Assistência Social é a
implantação, né, de um cartão social municipal, que ao invés das famílias receberem, então, o produto alimentício, elas teriam, então, acesso a esse cartão, tá bom? Né, só frisando aqui, relacionado também às finanças, né, e impacto orçamentário, tá? Obrigada. Desculpa, viu? Bom, eu gostaria de acrescentar, antes da secretária de Educação falar, que a ordem de apresentação é por ordem alfabética, tá? Boa noite a todos e todas. E quero cumprimentar todos os secretários presentes aqui e todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, compartilhando este momento. Quero, inicialmente, falar que a educação ela é fundamentada na parte da qualidade, que a gente busca a melhoria da qualidade e os trabalhos, com o objetivo de implantar novas tecnologias e também com um eixo muito grande que eu gostaria de colocar, que são 3 eixos fundamentados no plano de governo, que é a inclusão, a melhoria da qualidade e a infraestrutura. E dentro dessa infraestrutura, nós trabalhamos para reduzir, dentro dos objetivos básicos nas escolas, a violência. Nós temos que trabalhar também a reduzir a violência na escola, atender à inclusão escolar e melhorar os índices de qualidade do IDEB e investir em tecnologia e formação. Então, eu gostaria, assim, nesse momento, de estar falando que nós temos um programa e que ele vai, através das melhorias, buscar valores. E nesses valores, nós temos metas. Essas metas, elas vão acompanhar a educação, que é direito do cidadão, oferecer vaga para atender todos os alunos que ingressarem na rede pública, o desafio já no atendimento das creches que nós temos hoje, porque hoje nós já não temos carência de vagas nas creches, trabalhamos hoje com a adequação das idades nos berçários. Nós, durante as demandas, nós temos que cuidar dos alunos que residem na zona rural e urbana com o transporte, também dos alunos que trabalham com a rede universitária. A educação especial e inclusiva é a nossa meta básica. Hoje nós já estamos trabalhando com a implementação de profissionais habilitados em integração com a Secretaria da Saúde. Também vamos atender o programa da alfabetização de adultos, garantir o transporte para todos e manter os prédios escolares adequados. Dentro das metas, eu gostaria de dizer que a primeira meta que nós vamos trabalhar é oferecer vagas de qualidade a crianças e jovem adulto, que isso nós já estamos fazendo. As vagas na rede pública, elas estão, nossas municipais, elas estão atendidas, temos vagas em todas as escolas de ensino fundamental e creches, e temos agora um trabalho de implementar a educação para jovens e adultos. Nós temos que atingir o nosso IDEB, porque o nosso IDEB hoje ele está numa média razoável, mas o nosso trabalho de modificação é para que a gente atenda essas metas com muita presteza, com muita habilidade, para que nós podemos dizer que as nossas escolas elas estão aptas dentro de um processo que já foi nos cobrado da melhoria da qualidade e índice que nós temos que trabalhar pela primeira vez para investir na capacitação dos docentes e também para investirmos na melhoria da qualidade do ensino. No terceiro, nós temos na meta alimentação escolar de qualidade. Hoje já estamos trabalhando com metas diferenciadas, com ampliação, que nós já fizemos no semestre. O transporte escolar e urbano, ele está sendo atendido, estamos trabalhando para a melhoria desse transporte e uma melhor adequação, que é meta da nossa parte. O transporte, ele também universitário, já a partir do segundo semestre começa a ser atendido da forma que estão sendo solicitados. Também temos a meta da qualidade de ensino com formação docente.
Aqui eu quero fazer um parênteses, porque a qualidade de ensino, ela melhora através do trabalho dos nossos profissionais. E isso é o respeito que essa administração tem na valorização. Hoje nós já inserimos o piso salarial e agora estamos trabalhando para a melhoria através do plano da elaboração do plano de carreira, que é o compromisso dessa administração. A qualidade do ensino também vai na capacitação docente, que já está sendo implementada, sem custos, através dos programas do MEC, que nós estamos trabalhando, e também da Secretaria de Estado da Educação. O atendimento especializado à inclusão, hoje nós já temos um psicólogo escolar ampliando seus trabalhos, nós já temos uma psicopedagoga trabalhando na rede, hoje nós já estamos trabalhando com os pais, fazendo, que eu acho muito importante, a valorização desses pais, o trabalho, acolher esses pais para que eles possam também ter uma visão do que está sendo feito com o seu filho e também venham até nós para terem confiança. A relação escola-comunidade, ela é muito importante em todos os tempos, e inclusive também no trabalho que a gente tem da educação especial. Temos que também prevista a aquisição de imobiliários e materiais, que é a nossa meta 8. Mas temos ações estruturantes hoje em desenvolvimento, em destaques, que é a reforma e manutenção das escolas. Hoje, podemos dizer, a escola Fausto Nogueira, o Serim, como todos conhecem, já está em fase de reforma. O Benedito Miele já tem uma licitação e já está sendo programada. Nós temos convênio com pequenos empreendedores, que no caso é o SEBRAE, e agora temos o SESI. Nós ampliamos as nossas escolas, nossas ETs, que são as nossas escolas de tempo integral, com oficinas diversas profissionalizantes, em convênio com o terceiro setor, e ainda preocupado com a infraestrutura, hoje nós temos a escola Marcílio Bondesan, que foi desvinculada, né, da sua sede, através de uma locação, que está hoje na escola profissionalizante São Paulo e Minas. E temos também o atendimento à educação especial com equipe multidisciplinar apoiada pela Secretaria da Saúde. Nós já tivemos, né, atendimento com o neuropsiquiatra, trabalhos que estão sendo feitos com o psiquiatra da rede, que já está sendo ampliado, e juntamente também com o trabalho de apoio das assistentes sociais, que estão ajudando, e também do Conselho Tutelar, nos momentos em que nós temos casos que precisam de maiores cuidados. Oferecemos a merenda hoje para mais de 3.600 alunos, com uma média de 3 refeições dias. Então, esse é um trabalho que a gente está assim, buscando, de certa maneira, aprimorar, e tenho certeza que nós vamos chegar dentro de uma meta prevista no nosso plano de governo. Nós temos parcerias importantes hoje. Nós temos no município a Univesp, que precisa estar em desenvolvimento e precisa ser muito mais valorizada, que é o ensino superior gratuito dentro do município. Nós temos o CIEE e as ONGs, através de estágio e oficinas. Importante dizer que temos um programa muito amplo para estagiários e ainda estamos sendo beneficiados agora numa parceria que nós fizemos junto com o CIEE, junto com a Secretaria da Educação e a Escola Capitão Virgílio Garcia, onde nós temos 21 estagiários que estão trabalhando dentro dos nossos departamentos, dentro das nossas áreas, e também estão gratuitamente desenvolvendo esse trabalho, e estão se aprimorando no seu desenvolvimento. Nós temos que trabalhar a redução da evasão escolar. Não temos tanta evasão, mas nós temos falta de incentivo à rede municipal. Então, nós estamos trabalhando com reforço para melhorar o ensino, estamos trabalhando com a mudança, né, de característica para buscar alunos para a rede municipal, fortalecimento da formação docente e também um ambiente escolar seguro e acolhedor e inclusivo para todos. Então, essa é a meta que nós temos agora. Eu gostaria de dizer que nós visualizamos já, inclusive, muitas dos anseios da população e que várias dessas metas nós não conseguimos desenvolver totalmente, mas já iniciamos, e isso nos deixa assim, bastante confiante para que vocês confiem no trabalho e que vocês nos procurem. Tem aqui presente também a nossa secretária adjunta, e nós estamos sempre à disposição da comunidade para atender e para esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Meire.
E nesse momento seria a Secretaria de Esportes, mas eu gostaria de justificar a todos que hoje está se iniciando o torneio de inverno. Então, o secretário, a secretária adjunta e o assessor estão totalmente envolvidos na organização, na apresentação e na condução do primeiro dia do torneio de inverno na cidade. Então, eu vou falar rapidinho, tá? O que eles pediram para que passasse para a população e eles estão à disposição de vocês através do site do município para responder quaisquer perguntas e através do agendamento para reuniões ou mesmo no ginásio de esportes durante a realização do torneio de inverno, tá? Bom, o objetivo geral da Secretaria de Esportes é a inclusão. Então, o ponto focal que eles colocaram é trabalhar inclusão, bem-estar e desenvolvimento humano, promovendo atividades esportivas para todas as idades. Isso foi um pedido do prefeito, um pedido da primeira-dama, e tanto na assistência social quanto no esporte, a inclusão tem sido um vetor principal das políticas públicas, inclusão de crianças autistas, adolescentes em situação de risco, idosos, para que essas pessoas sejam incluídas nos eventos, nas políticas públicas do município, tá? Aí, dentro dessa temática, eles têm o judô, né, o projeto Judô Salvando Vidas para crianças, jovens e adultos, o festival de férias, para que durante os períodos de férias letivas, os jovens, crianças tenham ocupação, a iniciação esportiva, que é chamada de programa Atletas do Futuro, e o público-alvo é de 8 a 16 anos. Esporte na melhor idade, hidrodinâmica e hidrovida, que é voltada aos idosos, com o objetivo de melhorar a saúde física e mental desse público. A Superliga Melhor Idade de Voleibol, também voltada aos idosos, com treinamento, campeonatos amistosos e integração regional. O JOME, Jogos da Melhor Idade, também voltado aos idosos, que envolvem a inscrição, a preparação e a participação dos Jogos da Melhor Idade, né, dos idosos, para a participação dos campeonatos que envolvem a melhor idade. Revitalização dos espaços de esporte e lazer, é o projeto Espaço Ativo, que será realizado em coparticipação com a Secretaria de Obras e Serviços e de Orçamento e Finanças. Fomento ao esporte amador e comunitário, que se inicia com o Festival de Pipa, que envolve crianças, uma competição recreativa e oficinas sobre a segurança nesse tipo de atividade. Cadastramento de instrutores esportivos, né? O público-alvo são os educadores físicos do município e profissionais voluntários, buscando organizar e profissionalizar o quadro municipal de instrutores e pessoas que trabalham nessa área de esportes no município. Então, é uma espécie de credenciamento para que o município possa, dentro da legalidade, subsidiar os campeonatos e o trabalho realizado por esses voluntários. Participação em competições esportivas e realização de eventos. Copa das Estrelas, que envolve mulheres, categoria livre. É a organização de torneio municipal de futebol feminino, com premiações, arbitragem e divulgação. Os Jogos Escolares Municipais, GEM, que já funciona em Santa Rosa de Viterbo com muito sucesso, então também foi um pedido dos estudantes da cidade, a ser realizado a partir do próximo ano, no mês de junho. Esse GEM envolve diversas modalidades de esporte, através da participação de escolas da rede pública e particular, envolvendo professores e a comunidade escolar. Torneio de férias de inverno, que envolve jovens e adultos a partir de 16 anos, realizado em julho, como é o que já está acontecendo agora no ginásio de esporte, né? Que é a organização de torneio poliesportivo com disputas entre bairros e equipes locais.
Aí a gente vem com o projeto Pipa Bernardes de futsal, crianças até 15 anos, né? Envolve crianças até 15 anos. Lembrando que alguns desses campeonatos eles já fazem parte do calendário oficial do município, já vem sendo desenvolvido em anos anteriores e também integram o planejamento do esporte para os próximos 4 anos. O projeto Basquete Regional 3x3, que envolve jovens e adultos, é realizado em setembro. É um torneio regional de basquete na modalidade 3x3, com participação de equipes de municípios vizinhos. O objetivo é promover o intercâmbio esportivo e fortalecer a cultura do basquete local. Torneio de handebol e voleibol, nas categorias mirim, infantil e livre, em novembro, né, a ser realizados nos meses de novembro. É uma competição interna entre escolas e equipes locais nessas modalidades. O objetivo é diversificar as práticas esportivas além do futebol, fomentando o handebol e o voleibol no município de São Simão. Depois, Copa dos Campeões de voleibol, que é para todas as idades, que é uma competição entre as melhores equipes de voleibol ao final do ano esportivo. O torneio de campo, que é para jovens e adultos acima de 16 anos, é o campeonato de futebol de campo com fases eliminatórias, previsto para o mês de novembro de todos os anos. E a São Silvestre Municipal, que é uma corrida de rua realizada como encerramento do calendário esportivo municipal, prevista para os meses de dezembro aí, de cada ano do planejamento, dos próximos 4 anos. Esse é o planejamento da Secretaria de Esportes, que está sendo muito ativa no município, começou seus trabalhos com muito sucesso, muita participação popular e tem sido um destaque da administração. E meus votos para que esse planejamento realmente consiga ser executado com sucesso. A próxima secretaria a falar agora é Orçamento e Finanças. Vou falar um pouco das atribuições da Secretaria de Finanças e Orçamento. Inicialmente, o planejamento estratégico do município, com foco na questão orçamentária e financeira, né? A gente atende todas as secretarias diretamente, né? Não trabalhamos diretamente com a população, mas diretamente com todas as secretarias. A gente tem uma interlocução permanente com todos, né? É uma secretaria meio que ela fica à disposição, né? E dá também diretrizes para as demais secretarias. Dentro das atribuições, nós temos a arrecadação, a execução orçamentária, a parte de tesouraria, que são os pagamentos, né? E temos também as licitações, né? As aquisições públicas, que a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Administração, com o César, né? Que tem o departamento de compras lá. A gente faz uma parceria. Para os 4 anos, qual a ideia? Na parte da arrecadação, a gente precisa urgente atualizar o Código Tributário do município, melhorar a arrecadação sem onerar mais o contribuinte, facilitar a vida do contribuinte, né, das empresas que querem se instalar aqui, né, enfim, de maneira geral para a sociedade, sem aumentar impostos, tá? Fazer aquilo que é a receita, né? Você tem uma arrecadação boa com a eficiência no departamento de arrecadação, uma fiscalização boa, uma tributação, um código tributário eficiente. Na parte da execução orçamentária, também, né, a gente tem a contabilidade, que faz todo esse trabalho de elaboração das peças orçamentárias, do planejamento, né, e também as alterações que acontecem ao longo do ano. Ali é um setor crítico, né, porque a gente tem que ficar de olho nas receitas e também nas despesas, de modo a não deixar o município entrar em déficit, né? Manter o equilíbrio fiscal, tentar maximizar a alocação dos recursos, de forma a produzir um resultado melhor para a sociedade, né? Então, ali, como eu disse, dentro da prefeitura é um dos principais setores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Trabalhar com austeridade, com muita técnica, né? Tem a parte da tesouraria,
que faz os pagamentos, né? A gente tenta manter o máximo possível em dia os pagamentos para ter a credibilidade do município, né? Não ficar pagando encargos também. E também tem a parte das aquisições públicas, né? Que é a parte de licitações, que a gente também tem que tomar um cuidado para fazer as melhores aquisições para o município, né? E que a gente fala que a melhor aquisição nem sempre é o melhor preço, é aquilo que dá mais resultado para o município, né? Isso principalmente na lei nova de licitações, a lei 14.133, fala muito sobre isso, né? De você fazer uma aquisição melhor para o município, aquela que dá mais resultado. A gente tem feito bastante capacitações, esse ano já foram quase 10, né? Porque precisa, as coisas estão mudando, tem muita coisa acontecendo, leis novas, jurisprudência nova. Agora a IA entrando também, né, no serviço público, né, inteligência artificial. A gente precisa saber usar essas ferramentas a favor da população, a favor do serviço público, né. Estamos modernizando, contratamos uma plataforma sem papel. A gente está engateando ainda, né, começando praticamente um mês aí, mas já adiantou muita coisa, né. Os processos agora são bem mais consistentes, né, e faz a facilidade, né, do fluxo também. Então é isso, a gente está procurando modernizar, né, para que aperfeiçoar. Essa é a missão agora desses 4 anos que eu coloquei no planejamento, e continuar com o serviço, né, aperfeiçoando cada dia mais. A Silmara lembrou, o município não contava com diário oficial, também implantamos, né, que é uma ferramenta importante. Era um dos poucos municípios que não contavam com esse meio de transparência, agora tem, né? É bom para a cidade, que todo mundo pode ter acesso pela internet. Qualquer cidadão pode saber os decretos, portarias, leis que estão sendo, que foram aprovados, né? Todo o movimento de licitações também, né, de aquisições públicas, está tudo ali. É mais uma ferramenta de transparência que a gente coloca à disposição da população e a gente quer que use, né? A gente precisa ser fiscalizado, a gente precisa ter esse feedback da população em relação aos nossos atos, né? Porque a gente está sempre tentando acertar, mas nem sempre a gente acerta, né? Por isso, inclusive, que tem essas audiências, tem essas coletas de informações junto à população, para que ela mostre suas dores, né? Os seus anseios, os problemas que está vivendo no dia a dia, para a gente ter esse feedback e tentar mitigar, resolver, ou pelo menos mitigar, né? Aquilo que não tem conformidade. Então é isso, né? A gente, como eu disse, a gente vai trabalhar com muita austeridade, sempre, né? Financeiro sempre tem essa fama de ser duro, né? Porque tem que ser mesmo, a gente sabe como é difícil arrecadar, como é difícil uma pessoa pagar o seu imposto, uma empresa pagar o seu imposto, então isso tem que ser bem aplicado, né? Um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil é a má gestão, principalmente fiscal. Muitas vezes você arrecada, mas você não dá o resultado que deveria dar, por vários motivos, né? E a gente tenta, à medida do possível, não deixar que isso aconteça, que seja bem produtivo, né? Que cada centavo que as pessoas pagam, né? Pessoas físicas e jurídicas, que tenham um retorno realmente proveitoso, né? Que satisfaça, dentro do possível, os anseios. Aqui estão sendo apresentados vários programas, né? Com suas metas, projetos, ações. Nem todos vão caber no orçamento. A gente está em fase ainda, né? Do outro lado, né, de levantamento das receitas, nem tudo vai caber dentro do orçamento. Vai ter que ser priorizado, né, algumas coisas em detrimento de outras. Então, hoje, essa apresentação, a população pode se manifestar pedindo mais alguma coisa, ou falar, isso aqui não é importante, né, disso que foi apresentado, de forma a colaborar com a gente também. No fim, como eu disse no início dessa audiência, nós vamos ter uma outra audiência já com o PPA consolidado, né, inclusive o PPA da Câmara também, né, que ela está fazendo dela, o pessoal aqui, os vereadores e o pessoal dos técnicos estão já providenciando também. A gente encontra depois e fica um PPA só, dividido, mas é um só. Então a gente, nem tudo vai ficar do que está hoje, mas a gente vai procurar priorizar aquilo que é mais relevante, né? Por isso que a participação popular é mais importante, né? Muito importante,
Ok? Obrigado. Bom, agora com a palavra o secretário de Meio Ambiente. Eu vou falar Tonico. Depois você se apresenta aí. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Bordignon, sou secretário de Meio Ambiente, Zeladoria Pública e Agricultura aqui do município. Dentro das inúmeras atribuições e obrigações da nossa secretaria, nós temos aqui em destaque 5 pontos principais do nosso planejamento. Então, o primeiro que eu gostaria de destacar é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, o objetivo é implementar um sistema eficiente de coleta, tratamento e disposição final desses resíduos, né? Dentro das metas, reduzir a quantidade de resíduos, né, enviados aos aterros sanitários em até 30% até o final do PPA. Aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos sólidos para 50%. Atualmente, essa taxa é de 10%. Tá? Implementar programas de educação ambiental para auxiliar a população na compreensão e na participação efetiva desse programa. Bom, nosso segundo plano é de arborização urbana, né, onde o objetivo é implantar um plano, né, de arborização para melhorar o ambiente urbano, incentivando o plantio de árvores nativas e frutíferas em áreas urbanas, né, visando a mitigação de efeitos e mudanças climáticas e a melhoria da qualidade do ar, né. Dentro das metas, reduzir a temperatura média urbana em 2 graus até o final do período do PPA. Controlar a erosão do solo em áreas críticas e aumentar a cobertura vegetal urbana em 20%. Bom, vamos lá. No terceiro, é o programa de revitalização dos córregos urbanos. O objetivo é revitalizar os córregos, garantindo a limpeza e adequação por meio de um programa de recuperação de áreas degradadas, atuando também nas nascentes, margens de rios e áreas de preservação permanente, as APPs. Tá? Metas: limpar e desobstruir 100% dos córregos urbanos até o final do período do PPA. Reduzir a incidência de enchentes em áreas urbanas em 50%. E melhorar a qualidade da água dos córregos urbanos. Nossa quarta meta é a melhoria dos pequenos agricultores, né? Para os pequenos agricultores, incentivo à agricultura familiar. Objetivo: apoiar os pequenos agricultores e incentivar a agricultura familiar para promover a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Metas: aumento da produção agrícola familiar em 25% até o final do PPA, melhorar o acesso de pequenos agricultores a tecnologias e recursos, promover a diversificação das culturas agrícolas. E o nosso quinto destaque é o Programa Municipal de Controle de Cães e Gatos Abandonados, onde o objetivo é implementar um programa municipal para controle de cães e gatos abandonados, seguindo as leis ambientais, cuidado ético, além de programa de castração destes animais. Metas: reduzir o número de cães e gatos abandonados em 50% até o final do PPA, implementar um programa de castração que atenda 80% desses animais abandonados e promover a adoção responsável destes animais para que a gente melhore a relação homem-animal. É isso. Muito obrigado. Bom, o próximo a falar vai ser o Dr. Plínio, representando o engenheiro Cláudio Garcia Duarte, que não pôde comparecer, mas antes eu gostaria só de fazer uma observação, talvez a população não tenha visto, a não ser no caso dos resgates, né? O meio ambiente em operação prática aí, mas eles estão na parte legislativa trabalhando muito nesses projetos que o Tonico acabou de falar para vocês. Então, esse ano, pouca coisa vai poder ser desenvolvida, porque nós estamos limitados em questão de orçamento, mas a partir da próxima semana, esses projetos todos têm prazo para ser desenvolvido, né? Então, além de ter meta, ter valor estipulado, que vai começar de uma forma muito humilde e depois vai crescer, né? Eles já estão trabalhando com a questão de resgate de animais, estão trabalhando já nas licitações aí para cadastramento, credenciamento de veterinários
Já está prevista a contratação do veterinário de animais silvestres, então já foi criado o cargo na reforma administrativa, e assim que a gente tiver orçamento vai ser feito o concurso público. Fora as demais questões que o Tribunal de Contas tem exigido e o GAEMA, que eles estão trabalhando para atender na parte burocrática, que oportunamente eles vão trazer publicidade para esse trabalho. Então, assim, internamente a Secretaria tem trabalhado bastante. Agora eu vou pedir para o Dr. Plínio falar um pouquinho sobre o planejamento da Secretaria de Obras e Serviços. A Secretaria de Obras e Serviços, conforme todo mundo vê em São Simão, ela está interligada com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, inclusive tem ações que se correlacionam e pelo número de funcionários ela é bem complexa. Aqui, basicamente, o resumo. Tipo assim, o número 1, a drenagem urbana, que inclusive está relacionado com o meio ambiente, já tem um projeto, inclusive do Estado, o SP Águas, de vir, já tem estudos para fazer a drenagem do nosso rio, para evitar a questão de alagamentos, que inclusive também relacionado com o pessoal da Defesa Civil. Manutenção de equipamentos e reforma dos próprios públicos. Todo mundo disse aí, inclusive no planejamento, e também o Vitor falou, o Paço Municipal de 1.000 metros quadrados precisa ser ampliado, não só em razão também da prestação de serviço interna, mas também para melhor oferecer uma melhor comunidade também para quem vem de fora e do próprio munícipe. Apesar de ser agora a própria administração caminhando de forma para o mundo digital, que nem o Jeff te disse aqui, através do Undoc, que a nossa meta é digitalizar tudo sem papel, com mais rapidez e mais transparência dos processos internos do município. Essa também é uma temática da Secretaria de Obras. A infraestrutura viária urbana. Aqui, apesar de nós temos uns pontos críticos a estrutura urbana está ampliando o loteamento, ampliando a zona de expansão urbana, e isso daí também demanda custos. E fora que apesar de São Simão ter um número de habitantes, que é inclusive até contestável, você vê, tem basicamente 8 quilômetros numa linha de extensão, quem sai lá do final do Vale da Saúde vai até o final do Parque dos Ferroviários, a extensão, e tem várias ruas aqui que necessitam de pavimentação. Isso daí juntamente também com o gabinete, o chefe de gabinete eu vejo que está sempre interligado com a Secretaria de Obras, isso daí também é meta para esses próximos 4 anos. O saneamento básico. O saneamento básico nosso envolve água, envolve rede de água, envolve ET. E hoje mesmo a gente teve reunião com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e o gabinete com o GAEMA de Ribeirão Preto. A gente encontra uma dificuldade, tem que transpor ela, porque o Estado exige. O Estado e a lei, o marco do saneamento básico, exige que o município tenha uma agência reguladora para orientar, mas uma orientação de forma coercitiva do saneamento de São Simão. Então a gente está novamente interagindo com outros órgãos fiscalizadores para implementar um melhor saneamento aqui para o município. A mobilidade urbana, além da ciclovia que a gente tem, implementar outras que interliguem o centro da cidade com os bairros, principalmente os bairros que vão para América, Brasil, imigrantes. E isso daí também é a Secretaria de Obras com o gabinete, o Dr. Isaías, vê essa questão aqui dessa interligação, principalmente ali entre no bairro Cláudia Prado, Avenida dos Estados,
e toda a acessibilidade que já vem sendo feita até de administrações anteriores da melhor mobilidade para aquelas pessoas que têm necessidades especiais. E a iluminação pública, a gente está vendo aí em várias linhas do governo federal e estadual também, financiamentos para se melhorar a iluminação pública. Ou seja, de uma forma geral, tudo. E a Secretaria de Obras, a gente vê e acompanha, não é só na área urbana. A Secretaria de Obras também tem a área rural. Nós temos vários quilômetros de estradas rurais. Então, a Secretaria de Obras também é preocupada com essa questão da mobilidade, não só interna na área urbana, mas também na área de todo o território e zona rural do município. Obrigado, é isso. Agora, a Secretaria de Saúde vai fazer uma explanação através da secretária. Boa noite a todos. Sou Mara, estou à frente da Secretaria de Saúde. Aqui, o que foi colocado dentro da saúde está muito pequenininho, porque nós temos muita coisa dentro da saúde. Mas eu quero colocar em 2 grandes eixos. A saúde de média complexidade, que vem a ser as especialidades, a nova clínica de reabilitação, que vai se chamar Verazata, que vai ser inaugurada daqui a uns dias, se Deus quiser. Saúde mental, o CAPS, né, que saiu de lá, veio para cá, e que vai ser CAPS, que a gente está conseguindo isso junto ao governo federal, porque para ser CAPS teria que ter 15 mil habitantes, mas como ele já está inteirinho estruturado, eles vão conseguir para a gente. E a clínica de especialidades. Então, todos esses são da média complexidade. E junto da atenção básica, nós temos vários eixos, que é a saúde do homem, da criança, da mulher. Todos eles têm várias metas. É que é muita coisa para eu falar aqui agora. Mas nós temos várias metas dentro de todos aqueles eixos lá. E junto deles também nós temos a abertura de 4 estratégias de saúde da família, que eu já estou pedindo concurso agora. Já está indo um ofício, porque a gente tem que fazer concurso para especialidade, e a gente já vai fazer concurso para técnico de enfermagem, enfermeiro de estratégia de saúde da família, que eles são de 8 horas, e médico de saúde da família. Nós teremos 4 equipes no município, e nós vamos montar um SAD, que é Serviço de Atendimento Domiciliar, que dentro dele vai ter que ter uma fisioterapeuta, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e um médico. Esse médico ele pode somar junto dos PSE, das estratégias de saúde da família. Não preciso contratar um médico para ficar junto dele, mas nós temos que ter este serviço para que se vá na casa, faça curativo e ver tudo que está precisando daquele paciente. E também vamos contratar uma equipe de EMUT. Essa equipe EMUT é do governo federal, ela vem com assistência social, nutrição, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, para ajudar nas equipes de saúde da família. Então, a nossa meta para esses 4 anos, se Deus quiser e nos permitir, será pelo menos ir nessa linha de melhorar a atenção básica do município. Fora isso, a gente também tem que pensar na assistência farmacêutica, né, que não podemos deixar faltar, que no começo desse ano foi um auê, né, mas, se Deus quiser, não vamos mais deixar faltar. E é isso. Os transportes, toda a reforma da rede pública, que estamos precisando reformar, e estamos também pedindo uma nova unidade de saúde lá no João Furtado, lá em cima, no Saúde mesmo, não é nem no João Furtado. A gente pôs um pedaço lá em cima no Saúde para a gente fazer essa unidade de saúde. Então, acho que de saúde é isso que eu teria que falar. A próxima explanação é da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Social.
Estamos arrumando agora o microfone, eu vou fazer uma correção, tá? É Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, né, Carol? Desenvolvimento Social e Assistência. Vamos lá, Adriano. Tá funcionando? Agora sim. Ok. É engraçado que acontece com quem tem vergonha de falar, né? Essas coisas. Muito boa noite a todos, população de São Simão, aos demais gestores, secretários adjuntos, vereadores aqui presentes. Meu nome é Adriano, atualmente assessor na Secretaria de Turismo, e vou falar um pouquinho sobre o nosso PPA. Lembrando que nosso PPA foi construído através de escuta pública e também de um diagnóstico técnico. Através dessa pesquisa, a gente encontrou 5 eixos. O primeiro dele é governança, onde a gente quer trabalhar a reestruturação do Contur. Por São Simão ser município de interesse turístico, o governo do estado nos obriga a ter um conselho municipal de turismo participativo e ativo também. Então, a gente está trabalhando nessa reestruturação do conselho, que é parte do setor público e também da iniciativa privada, da sociedade civil, participando nas ações, nas decisões do turismo, e é muito importante. Parte desse eixo também está o novo plano diretor de turismo, seguindo o plano de turismo nacional, a criação do Fundo Municipal de Turismo, que é uma maneira mais rápida de a gente tomar ações, e quem toma conta desse Fundo Municipal de Turismo é o Conselho Municipal de Turismo. Então, é um caixa, são recursos para a gente ter ações mais rápidas para a população. O eixo 2, infraestrutura. Uma coisa nos nossos apontamentos é a zeladoria turística, que é algo que a gente já iniciou, ao cuidado aos pontos turísticos, a valorização deles. É um cuidado que que a secretaria vai ter. A revitalização das praças e das trilhas, que também já foi iniciada, algumas trilhas já estão sendo limpas, reformuladas. Sinalização e acessibilidade, que também encontramos aí na pesquisa que nós fizemos. O eixo 3, promoção de eventos. A criação de uma marca turística através de um concurso público. Então, para a gente ter uma identidade do nosso turismo, para poder vender isso na região, no país, fica mais fácil do turista vir para cá quando existe uma identidade, algo que atraia. A participação em feiras nacionais e também do Estado, feiras como a Mega Artesanal, o pessoal teve a participação esse final de semana, feiras como a Feira do Empreendedor também, do Sebrae, para poder divulgar o São Simão. Também no eixo 3, um aplicativo turístico. Hoje, com a tecnologia, avançou muito, e um aplicativo turístico nos ajudaria a ter um banco de dados, entender de onde o turista está vindo, ajudar o turista a encontrar os pontos turísticos, a encontrar um restaurante, um hotel. Então, também faz parte do nosso PPA. No eixo 3, e no meu ponto de vista, o mais importante para essa caminhada é a capacitação, tanto da governança quanto da população. Então, aqui a gente apontou cursos técnicos, oficinas, a parceria com o Sebrae, com o Senac, com a ETEC também, que está pleiteando em trazer o curso de guia novamente aqui para São Simão. Um turismo como base comunitária, com a participação de todos. Então, a capacitação ela é muito importante para o turismo se desenvolver. No eixo 5, o desenvolvimento econômico. Não vamos esquecer que a nossa pasta ela é turismo e desenvolvimento econômico. Então, a gente quer, no eixo 5 aqui, apoiar o microempreendedor, dar força para ele, criar um ambiente favorável a novos investidores, a novos empresários a se interessarem em investir em São Simão, e a parcerias para a construção do polo industrial, que também vai trazer empregos, vai trazer renda e desenvolvimento para São Simão. Bom, esses são os nossos eixos. O objetivo geral da Secretaria de Turismo é transformar o turismo
motor de geração de emprego e renda, de desenvolvimento socioeconômico. Para quem não sabe, o turismo é muito importante para o município, porque ele traz o dinheiro de fora para cá, ele aumenta a arrecadação de impostos, né? E isso acaba retornando através da educação, através da saúde. Então, o turismo é muito importante. E para que o turismo aconteça, é importante a participação de todos, né? Do poder público, da população, do comércio. Só assim ele vai se desenvolver. Já iniciamos algumas atividades, já começamos um projeto junto com o Sebrae, que começou agora no mês passado. Dia 29 desse mês tem outra oficina, então convido a todos a participarem. Confiram nas redes sociais da Prefeitura, nas redes sociais do turismo, para que a gente consiga virar esse turismo de São Simão. Também algo muito importante, né, em parceria com a educação, que é o programa do Jovem Empreendedor, que vai pegar as crianças, né, nessa capacitação, nesse entendimento, onde a gente vai poder trabalhar o turismo também, né? Então, é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, Só um minutinho, Silmara, eu esqueci de duas coisas aqui. Do transporte, né? Que a gente tem o ônibus, que está chegando aí, né? E também nas ambulâncias, que ela tem a frota, mas os funcionários fazem parte da saúde, tudo isso é saúde ainda. E também vigilância em saúde, que corresponde dentro da vigilância em saúde, temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que cuida das doenças, e temos o controle de vetores, que cuida da dengue. Então, não só da dengue, né? Cuida da dengue, hoje dos macacos, que a gente está fazendo um trabalho junto com a SUSEM, ex-SUSEM de São Paulo, né? Eles estão vindo aqui para ver se acha macaco, mas a gente está zerado em febre amarela, não tem nada de macaco morto no município, e é isso. Eu acho que todas as zoonoses a gente também está cuidando muito bem cuidadinho, a gente não pode esquecer disso. Tá? Obrigada. Nós que agradecemos a todos os secretários que têm feito, sem nenhuma exceção, um esforço enorme dentro das possibilidades financeiras que nós temos no município hoje. Então, eu vou complementar a fala do Jeff, que está sendo feito todo um estudo para ampliar a arrecadação do município. No início do ano foi contratada uma fiscal tributária, nós temos uma nova fiscal de postura. Eu gostaria de agradecer até o vice-prefeito, antigo vice-prefeito Mick está aqui, porque foram eles que criaram os 2 cargos na gestão anterior, que fizeram o concurso na gestão anterior e deu oportunidade para que a gente pudesse chamar agora. Então, isso está sendo muito significativo nesse momento. Já se iniciaram as notificações dos terrenos particulares que estão sujos, já está sendo feito um mapeamento por bairros, para que a gente possa ter um controle, né, auxiliar a saúde e também cuidar dessa questão de arrecadação através da fiscal tributária, que está cuidando do ITR agora, dando continuidade aí nesse trabalho. Então, a gente só tem que agradecer o trabalho de todos, que tem sido feito com muito zelo, com muita responsabilidade e com muita interação, né, entre as secretarias. Eu gostaria de perguntar se algum dos presentes gostariam de falar alguma coisa antes da gente encerrar. Gostaria de registrar que no início da audiência pública o vereador Vitor Murilo estava presente, agora o vereador Netinho e Mi, né, estão presentes, acompanhando a audiência. E eu queria perguntar se alguém gostaria de participar, de fazer alguma pergunta, sugestão. A Ana Luísa, né, a vereadora Ana Luísa também estava presente. Gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação, vereadores? Não? Tranquilo? Mais alguém? Algum presente? Valéria? Letícia? Não? Podemos encerrar, Jeff? Oi? Então, eu vou só fazer o encerramento formal, né? Já que é uma audiência pública formal. Agradecemos imensamente a participação de todos e todas nessa audiência pública do PPA. As contribuições feitas serão cuidadosamente analisadas e consideradas, lembrando que está sendo transmitido, né? Essa audiência está sendo transmitida e depois nós vamos verificar possíveis colocações, sugestões, críticas,
que a gente vai estar recebendo aqui do que foi apresentado para vocês. Essas contribuições serão cuidadosamente analisadas e consideradas na consolidação da proposta final do Plano Plurianual 2026-2029. Esse é um compromisso da gestão com a transparência, o diálogo e o fortalecimento da democracia participativa. Sabemos que os desafios são muitos, mas é justamente com o planejamento, escuta ativa e responsabilidade com os recursos públicos que poderemos construir políticas públicas mais eficazes e transformadoras. Reafirmamos nosso compromisso com a população de São Simão e nos colocamos à disposição para seguir dialogando, ouvindo e construindo juntos uma cidade mais justa, sustentável e com qualidade de vida para todos. Muito obrigado, uma ótima noite para todos.